Pessoal, então vamos começar agora o caput, né? Em relação à receptação própria, primeira parte do caput. A receptação própria, como eu já havia mencionado para vocês, ela tem 5 verbos, certo? Então, pelo fato dela ter 5 verbos, a gente pode dizer que é um tipo misto, tá? Um tipo misto alternativo. Por quê? Eu não preciso realizar os 5 verbos, basta que eu realize um verbo só. Digamos que eu realize 2 verbos. Em relação ao mesmo bem, ao mesmo objeto, o crime vai ser único. O que eventualmente pode acontecer é que o juiz, na fase de fixação da pena, né, lá no artigo 59, ele começa o cálculo colocando a pena um pouco mais próxima do máximo, tá? Mas o crime é um só, o crime é único. Fora isso, é crime de conduta vinculada, ou seja, porque obrigatoriamente o legislador diz quais são as formas de cometimento de receptação. Então, são só esses verbos, são 5 verbos. Adquirir, receber, transportar, conduzir e ocultar. Adquirir é quando eu obtenho a propriedade da coisa a título oneroso ou gratuito, certo? Receber é quando eu obtenho a posse, ainda que de modo transitório. Por exemplo, eu guardo o seu carro roubado dentro da minha garagem. Transportar, levar um objeto de um local para o outro. Então, por exemplo, gente, carga roubada. Né? Eu transporto. Conduzir, simplesmente você dirigir um veículo que tenha origem ilícita. E ocultar, que é esconder, tá? Então são esses 5 verbos. Como eu já também mencionei para vocês, nessa primeira parte o dolo é direto. Então, receptação dolosa da primeira parte do caput é dolo direto. Observação importante, isso aqui ele é crime acessório, a gente já conversou no primeiro vídeo. O que significa isso? Para que haja receptação, deve ter existido um crime anterior, que produziu o objeto material da receptação, que é o produto do crime anterior. Então, tem que ter existido um crime anterior, né? Para ter produzido algo de forma criminosa e você, por exemplo, transporta isso de forma dolosa e você, portanto, é receptador. Agora, não é preciso necessariamente que o crime anterior seja um crime contra o patrimônio. É que a gente normalmente é o que a gente mais visualiza a situação de crime contra o patrimônio. Mas, por exemplo, um crime contra a administração pública, o peculato. O peculato pode produzir algo que tenha origem ilícita. Então, você lá, funcionário público, peculato furto. Você lá, funcionário público, subtrai um bem da administração. Isso é peculato furto. Esse bem da administração, o terceiro adquire. Esse terceiro, sabendo da origem ilícita, é receptador. Tá? Então, não necessariamente o crime anterior tem que ser um crime, acho que agora melhorou, tem que ser um crime contra o patrimônio. Que mais? É possível dar receptação? Um outro além de você, terceiro? Sim, desde que vocês tenham ciência da origem criminosa disso. Ou então, que seja previsível a origem criminosa disso, no caso da receptação culposa. Outras questões importantinhas, né? Detalhes importantes. Veja aí no tipo penal que ele diz produto de crime. Então, não existe contravenção em razão, por exemplo, de você adquirir algo que seja produto de contravenção. Em relação à receptação, esse fato é atípico, tá? O que mais tem de importante a respeito disso, gente? É produto do crime, não é instrumento do crime. Então, você, por exemplo, está utilizando lá uma arma, está escondendo uma arma de um crime anterior. Se você está escondendo uma arma que fora utilizada no crime anterior, a gente pode considerar que seja, por exemplo, o favorecimento real, que é o artigo 348 do Código Penal. Mas a arma, ela é instrumento do crime anterior e não é o produto do crime anterior, certo? Que mais? Sujeitos, elemento subjetivo foi a primeira coisa que eu falei para vocês, dolo direto. Sujeito, crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa.
Informação super importante é a seguinte: digamos que você, por exemplo, você encomenda para um determinado indivíduo, né, um determinado criminoso, você encomenda um carro, modelo X, tal, você pede que ele realize um roubo ou um furto de um carro, porque você quer adquirir este carro. Veja, você não é receptador. Na verdade, você é partícipe de um furto anterior. Ou partícipe, ou autor intelectual. Isso a gente vai ver depois, né? Na análise da sua culpabilidade. Mas o tipo penal que você vai responder é o crime anterior, seja furto, seja roubo. Certo? Resumindo, resumo da ópera. Só é o sujeito ativo da receptação aquele que não tem relação alguma com o crime anterior. Se você tiver relação alguma com o crime anterior, é pelo crime anterior que você vai responder. Não vai existir concurso de crimes, certo? Por quê? Porque a receptação, no caso aí, é considerada pós-factum impunível. É uma situação de exaurimento de um crime anterior. Então, no crime anterior, novamente, lá no 59, o juiz pode considerar que este crime anterior teve consequências que traduzem a necessidade de uma pena maior. Mas em termos de tipificação, você vai responder pelo crime anterior, tá? É pós-factum impunível. Que mais? Também questões que se discutem muito, né? Os advogados. Advogado que eventualmente recebe dinheiro de origem ilícita, eles também são considerados receptadores, certo? Por quê? Porque não existe nenhuma imunidade a esse respeito, tá? Não existe nenhuma exclusão a esse respeito, nenhuma excludente de ilicitude a esse respeito, tá? Consumação, aí vai depender dos verbos, né? Existem 5 verbos, como eu falei para vocês. Os 2 primeiros verbos, adquire e recebe, são crimes instantâneos. Certo? A consumação vai ser no momento em que o indivíduo adquire, ou seja, ele obtém a propriedade, ou ele recebe, ele fica na posse, mesmo que transitoriamente. Agora, ocultar, conduzir e transportar são considerados crimes permanentes. O que significa isso? Enquanto ocorre a situação, vai existir a situação criminosa. Por isso, nessas 3 modalidades, é possível a prisão em flagrante a qualquer momento, de acordo com 303 do CPP, certo? Sempre crimes que sejam crimes permanentes, é possível a prisão em flagrante, tá? A receptação própria, como eu também disse para vocês, ela é crime material. Se ela é crime material, sempre é possível que exista a possibilidade da tentativa. Tudo bem, gente? Vamos já para o próximo vídeo.